Quem tem diabetes, será que pode estar consumindo a mandioquinha? Essa é uma dúvida que eu recebo com muita frequência. E no vídeo dessa semana, nós vamos avaliar a tabela nutricional e dizer se você que possui diagnóstico de diabetes pode estar consumindo ou não esse tipo de produto. Então, aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. Essa mandioquinha aqui é uma excelente opção para poder substituir o arroz que eu como às vezes. Eu adoro. Olá, sou Edu Rodrigues, sou diabético tipo 1 há mais de 23 anos, sou farmacêutico e criador do canal Edu Diabetes, onde nós temos como propósito levar informação de forma descomplicada e acessível a todos os diabéticos espalhados por todo esse nosso Brasil, independentemente do tipo de diagnóstico de diabetes que você possa vir a ter. Diabetes tipo 1, pré-diabetes, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, diabetes tipo LADA ou diabetes tipo MOD. Saiba que você é super bem-vindo para estar sempre aqui aprendendo mais sobre diabetes e como você possa estar evoluindo seu tratamento e, consequentemente, adquirindo cada vez mais saúde e bem-estar diante do seu tratamento. E no vídeo do episódio do Quem Tem Diabetes dessa semana, nós vamos avaliar essa nossa amiguinha aqui, que é a mandioquinha, que também pode ser a batata baroa e outros diversos nomes que a gente tem espalhado por todo esse nosso Brasil. Então, inicialmente, eu quero que você comente aqui embaixo como na sua cidade é chamado essa nossa amiguinha aqui. Comente que eu quero saber todos os nomes possíveis que vocês possam vir a conhecer aí diante do Brasil inteiro e também meus queridos e minhas queridas que me assistem de outro país. Nós observamos que tem pessoas de Portugal, de Angola, de Moçambique. Eu quero que você comente aqui embaixo de qual país você está falando e também como você conhece, qual o nome desse produtinho aqui. E para podermos entender mais a respeito de como avaliar esse alimento, nós precisamos entender alguns pontos inicialmente. A batata baroa, a mandioquinha, é um alimento que possui índice glicêmico médio. Guarde essa informação, pois ela será interessante para você entender melhor sobre se você pode consumir ou não. Nós vamos avaliar inicialmente 100 gramas de batata baroa crua. Ou seja, antes de você cozinhar, antes de você fazer um purê, pois dessa forma vai facilitar o seu entendimento. Então, para poder facilitar esse entendimento, nós vamos avaliar 100 gramas de batata baroa crua, que eu vou deixar na tabela nutricional aqui ao lado. Nós podemos verificar que em 100 gramas de batata baroa crua ou mandioquinha, nós teremos por volta de 80 calorias em 100 gramas de batata baroa crua, que é um valor super interessante. Nós podemos verificar em relação à presença de carboidratos que em 100 gramas de batata baroa, de mandioquinha, nós teremos 18,9 gramas de carboidratos, ou seja, um valor bem interessante. Nós teremos aí por volta de 19% de carboidrato em 100. Nós podemos verificar que a presença de proteína é 0,92, é um alimento que não é proteico, então tem uma baixa quantidade, e também em relação à gordura, 0,14, tem muita pouca gordura também. Em relação à presença de fibras, nós teremos 1,2 gramas de fibras nesse alimento em 100 gramas, que é uma baixa quantidade de fibras também. Então, para podermos responder em relação se você pode estar consumindo ou não esse tipo de produto, ou seja, a mandioquinha, a batata baroa, o diabético, ele até pode sim consumir a batata baroa, a mandioquinha em sua rotina, desde que evite excessos, esse é o ponto-chave. Então não adianta você comer grandes quantidades. E outra informação específica, ele é um alimento que possui médio índice glicêmico, então se você consumir apenas a batata baroa ou a mandioquinha como fonte de carboidrato, adicionando proteínas, então um
peixe grelhado, um peito de frango, uma carne cozida, uma carne grelhada, adicionando legumes e verduras, folhas verdes. Então, adicionar couve, adicionar um tomate, uma cebola, às vezes temperar com um pouquinho de pimenta, um pouquinho de limão espremido. Você pode consumir sim esse tipo de alimento na sua rotina, evitando excessos, não consumindo mais que 100 gramas, pois dessa forma você já facilita muito a evitar que a sua glicose suba. É super importante para que você, dessa forma, não descontrole a sua glicose e cause aumento da sua glicemia. Para você ter um exemplo interessante a respeito de qual a quantidade que você pode estar consumindo, 100 gramas de purê de batata baroa, de mandioquinha, vai ter por volta de 15 gramas de carboidrato, uma quantidade super interessante, super ok e que vai te dar um controle melhor da sua glicose, pois evita que ela suba muito. Mas Edu, se 100 gramas de batata baroa crua tem 19 gramas de carboidrato, por que 100 gramas de purê de batata baroa vai ter por volta de 15 gramas de carboidrato? É devido ao fato de que você vai cozinhar, vai ter um aumento de quantidade de água, de líquidos, você acaba diluindo, por exemplo, para poder fazer um purê de batata baroa, um pouquinho de leite, e assim você aumenta o volume do alimento e acaba diluindo a quantidade de carboidratos, então por isso que é interessante. Então se você consumir 100 gramas de purê de batata baroa ou purê de mandioquinha ou apenas a batata baroa cozida, temperada com um pouquinho de pimenta, um pouquinho de sal, você pode consumir sem maiores problemas, vai agregar na sua alimentação, apenas evite consumir em excesso, pois é super importante que você evite. Para você que quer pesar os seus alimentos, eu vou deixar aqui na descrição o link da balança digital para a cozinha, pois dessa forma você acaba tendo um aliado super importante aí na sua cozinha, que é a balança digital, pois dessa forma você pesa os seus alimentos e vai facilitar muito o controle da sua glicose. Então é super importante que você evite excessos, evite misturar com outra fonte de carboidrato, então não vai comer 100 gramas de batata baroa, mais 100 gramas de arroz. Isso não se deve fazer. Você pode comer os 100 gramas de purê de batata baroa, como por exemplo peixe grelhado, como por exemplo frango grelhado, adicionando legumes, verduras, folhas verdes, e assim você compõe um prato maior, mais inteligente, mais específico e o principal, você cria repertório para se alimentar, ou seja, tem variedade para se alimentar e para de uma vez por todas de dizer que o diabético não pode comer nada. Eu recebo todos os dias mensagens de que o diabético não pode comer nada e isso não é verdade. É claro que você não deve comer, por exemplo, aquele chocolate todos os dias após o almoço, aquele sorvete, aquela pizza toda semana, aquele hambúrguer toda quarta-feira, toda sexta-feira, todo domingo. Infelizmente isso não se deve fazer. Não se deve tomar aquela Coca-Cola, aquele Guaraná, mas o diabético tem sim opções interessantes, inteligentes, que vão favorecer um bom controle da glicose, mais saúde, um bom peso corporal, uma boa autoestima, viver livre de complicações, e isso eu tenho certeza que todos vocês que me assistem aqui querem. Melhorar de qualidade de vida, ter mais saúde, mais qualidade de vida, mais autoestima e viver livre de complicações, que é o grande objetivo de todo diabético que está aqui me assistindo, tá certo? E esse foi o alimento que eu escolhi a dedo para podermos falar de forma mais aprofundada aqui no canal essa semana. Se você quer ter um alimento, um produto, um suplemento avaliado por mim, comente aqui embaixo para que eu possa avaliar e assim nós possamos mostrar os caminhos ideais que você possa estar vindo a consumir ou não esse tipo de produto. Tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo. E se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações, de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que possa ter dúvidas ou aquele seu amigo que fala que o diabético não pode comer nada. É importante, pois dessa forma o YouTube entende que é um conteúdo de qualidade, de valor e
começa a espalhar para cada vez mais pessoas e assim o canal continua sempre crescendo, que é o grande intuito nosso aqui. E para você não custa nada compartilhar os vídeos do canal Edu Diabetes, tá certo? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo para você continuar maratonando os vídeos do canal Edu Diabetes. Continue assistindo, aprendendo, evoluindo o seu tratamento e assim eu tenho certeza que você vai alcançar cada vez mais saúde. Tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais.